Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tem muita informação aqui do Palmeiras para trazer para vocês. A gente começa aí com o Globo Esporte e sim, o Denilson cravando a vitória do Palmeiras para cima do Santos, mesmo muito desfalcado. E para fechar o vídeo, a gente vai trazer também o Paulo Massini falando sobre o retorno do Flaco para esse clássico. Então tem muita coisa pra gente falar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Palpites do Denilson para a reta final do Santos, 38 pontos, ou seja, o Santos chegaria a 38 pontos, que todo mundo sabe que não é um número que livra do rebaixamento, Exato. né? E perde. Perde pro Palmeiras. Pensando agora, quanto esse jogo do Palmeiras tem relevância aí, porque o Palmeiras também precisa de uma vitória, senão perde a liderança do campeonato. É um jogo extremamente difícil pro Santos, porque o Palmeiras tem um objetivo de campeonato brasileiro. Isso que dificulta. Tem o clássico Denilson Show, é empolgante? É empolgante. Mas o Santos vai ter que se expor. E o Palmeiras com campo para correr é um time muito perigoso. Campo pra correr, mas um monte de desfalque, né? 2 suspensões, tem a galera que tá com as respectivas seleções, tirando esse cara aqui, ó. O Flaco vai jogar o amistoso com a Argentina na sexta-feira e depois tá liberado. Boa notícia. Palmeiras fazendo essa força-tarefa aí pra quem sabe ter pelo menos o Flaco, mas é um time bem desfalcado pra esse jogo. Bem desfalcado e nessa fase que o Palmeiras tá aí também o Santos, não dá pra escolher jogador, né? Pois é. O que tem de melhor. E aí, como é que monta esse time? É mais difícil, né? É mais difícil, mas diferentemente do Vojvoda, né, que tem a grande figura que é o Neymar, né, que tá sendo cobrado, né, e eu diria que tinha que cobrar o Santos no coletivo, não só o Neymar. O Abel tem muito conhecimento de elenco, né? Ele consegue fazer com que esse Palmeiras seja mesmo com as ausências dos principais jogadores, um time muito competitivo. O Vitor Roque deu uma entrevista coletiva hoje, a gente vai dar uma olhada em o que ele falou sobre essa volta dele aí para a seleção brasileira. Quando eu voltei da Europa, voltei mal, assim, psicologicamente. E o professor Abel depositou essa confiança em mim. Mesmo mal, eu sempre falei com ele, me colocava nos jogos. E, claro, ter uma sequência para o jogador é muito importante. E hoje estou aqui na seleção. Eu sempre falo que é um sonho realizado e estou muito feliz de estar aqui. Tá aí, moral, né? E mereceu a convocação, Mereceu, né? tá. Tá jogando muito, tá sendo importante. Ele viveu nesse retorno ao futebol brasileiro um tempo ali de readaptação, né? Jogando mal, até sendo criticado, né? Por que ele não conseguia jogar? O Abel coloca ali o Flaco Lopes e na ocasião até achei que o Flaco Lopes seria mais referência na área e o Vitor Roque seria esse cara que ia ficar se movimentando mais. No final, o Flaco Lopes faz muito de 10, né? De organizador, de construtor. E o Vitor Roque muito vertical, muito forte, fazedor de gols. E aí funciona e ele ganha essa vaga, que era algo que ele estava perseguindo, mas que também tem que correr atrás, né? Porque você vê os caras tipo o Endrick agora talvez fazendo essa movimentação, buscando outra vaga, jogadores da mesma posição que o próprio Ancelotti falou, que podem também brigar ali, né? Até o final. Ele tinha dado a oportunidade em alguma convocação pro Caio Jorge também do Cruzeiro, né? Aí ele não voltou a ser convocado e agora tá no colo aí do Vitor Roque. Agora, a gente prometeu que ia explicar direito essa história de final de Libertadores bombando na seleção brasileira, porque o papo é o seguinte, a presidente Leila Pereira, né, vai buscar o jogador do Palmeiras, o Vitor Roque, para que ele esteja à disposição para o jogo da semana que vem contra o Vitória, depois do amistoso contra a Tunísia, o segundo amistoso. E aí, nesse voo vai ter uma carona ali, pro Luciano Juba do Bahia, pro Paulinho, pro Fabrício Bruno também do Cruzeiro, e ela disse, quem me pedir carona, eu dou carona. Só que tem 2 jogadores do Flamengo por lá. E hoje o Alexandre deu entrevista coletiva e disse que eles vão voltar de avião comercial. Dá uma olhada. Eu e o Danilo, até então, voltaremos em voo comercial. Vamos voltar no outro dia. A questão de dormir depois do jogo é muito importante também. Você jogar e depois voltar logo, obviamente que você ganha um pouco de tempo, mas também perde uma ótima noite de sono. Então eu tô naquela fase que o sono para mim é bem importante para minha recuperação. Não tem como não te fazer essa pergunta. Voltaria ou voltaria depois? Pegava a carona ou voltaria depois? Eu entendo o Alexandro. O sono, obviamente, é importante, muito mais agora. Na minha época já era, apesar de eu dormir pouco na minha época. Hoje é muito mais importante por causa da intensidade do futebol. Só que tem algo a ver com rivalidade, né? Leila, Bap, Leila. Provavelmente, nem sei se teve alguma informação do Bap. Falar, ó, fica tranquilo, podem dormir, não precisa voltar no avião da Leila, não. Mas eu entendo o posicionamento dele. O que acontece muito, Gabi, é que o jogador, depois de uma partida, demora muito dormir, né? Por causa da adrenalina do jogo. Eu voltaria pro Brasil.
Daí logo já depois do jogo. Aproveitaria a carona. Até porque tem time disputando o topo da tabela, né? Exatamente. Liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ouvir o Jefté. Ele está projetando o duelo contra o Santos e também fala sobre a final da Libertadores, o lateral do Palmeiras. Tô bastante feliz porque acho que foi a decisão correta eu ter vindo ao Palmeiras. Então, os jogos que eu tenho entrado para ajudar a equipe, para melhorar. Então, graças a Deus eu tenho correspondido bem. A Abel tem gostado e temos agora um jogo muito importante, né, que é no sábado contra o Santos, na casa deles. Então a gente vai forte, vai concentrado, a gente vai firme para conseguir os 3 pontos. Na verdade, eu não imaginava que com tão novo aqui cheguei em uma final de Libertadores. Então eu não imaginava, mas eu estou muito feliz por isso. Espero que a gente chegue dia 29 e consiga o título. É um jogo difícil porque é na casa deles, né? Então eles também estão brigando pelo rebaixamento, para não ser rebaixado. Então eu tenho certeza que eles vão vir também forte também, mas a gente tem se preparado bem. Começamos hoje, então se preparar, estar com a mente focada, tá atento a todos os detalhes e escutar o que o nosso treinador Abel tem a dizer para chegar lá e conseguir os 3 pontos. Muito bem, tá aí o Jefté falando dos 2 jogos, né? As 2 frentes que o Palmeiras está vivíssimo. Campeonato Brasileiro, fim de semana tem o Santos e também a final da Libertadores lá no dia 29 de novembro. Para esse jogo aqui, ele vai jogar? Jefté? Vai, né? Vai. Vai ser ele porque não tem Piquerez. É isso. Tem jogado bem, inclusive, né? Tem, ele tomou um gol nas costas no jogo contra o Bahia lá, né? Quase que o 35 minutos do segundo tempo, um vacilo dele, mas vacilo geral. Tempo, já isso. Sim, ele tem entrado. Ele, quando entra, ele entrou muito bem contra o São Paulo, né? Foi muito bem. Ele é bom jogador. Mirassol, ele joga muito, não é o Mirassol que ele faz o lançamento? Tem um jogo no Allianz Parque que ele jogou muito bem. Acho que sim também. Ele parece ser um bom jogador, mas é um jogador mais pra frentemente, né? É mais um ala do que um marcador. Então, eu imagino que, cara, o jogo pra sábado não tem muito pra onde correr, tá? É Carlos Miguel, Kelvin e Jefté, os 2 alas, Micael e Murilo, o Fux fazendo a maré, né? Como faz o mar, vai e volta. Aníbal, Veiga, Maurício e Bruno Rodrigues e o Felipe Anderson. É o que o Palmeiras pode pôr em campo com o Flaco Lopes provavelmente no banco de reservas, tá? Porque o Scaloni resolveu não treinar após o jogo contra Angola. Então, ele deve sair, o Palmeiras está avaliando o que vai fazer, mas pela informação que eu tenho, vai trazer ele de volta. E aí precisa ver que hora vai chegar, se ele vai jogar o jogo lá, que condições ele vai ter, mas pelo menos para o banco de reservas, até para ter uma troca, né? Porque o Bruno Rodrigues voltou de lesão, tem sido uma realidade, né? Então, o banco do Palmeiras teria jogador profissa mesmo, o Giai, o Benedetti no banco, o zagueiro Benedetti, o Arthur, lateral esquerdo da base, o Larson, volante da base, o Flaco Lopes, se estiver lá, o Luigi e o Belé. O Luigi e o Belé já são mais rodados, né? E talvez mais 1 ou 2, que eu não sei, o Sub-20 está de férias, vai ter que buscar o cara em casa lá e falar, vem, treina aqui essa semana e talvez o Coutinho, não dá para saber ainda, pelas imagens do treino de ontem não deu para identificar, né? Então vai ter um banco, fora o goleiro, aí com 7 jogadores. É o que vai acontecer para o jogo contra o Santos. Para o jogo contra o Vitória, aí existe a possibilidade já de ter a dupla, né? O Flaco e o Vitor Roque, que já dá uma encorpada no time. Você coloca Veiga ou Maurício no banco com o Bruno Rodrigues, você já dá uma encorpada, né? Na equipe. Você estava falando sobre quem joga, quem não joga. A gente tem uma tela aí sobre os times, quais as questões deles para esses jogos. Do Santos contra o Palmeiras contra o Santos e também do Flamengo. Coloca na tela aí. Os caras convocados do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco, Piquerez, Facundo, Emiliano, Gustavo Gomes, Ramon Sosa
Andreas Pereira e Alan estão suspensos. E no caso do Flamengo, isso para o jogo contra o Santos. 7 baixas aí, né? 7 baixas. No caso do Flamengo... Não, 7 baixas convocados e mais 2 suspensos, 9 no total. Mais 3 machucados que não contam. São 12. Jogo contra o Sport. Danilo, Alexandro, Varela, Vinha, Arrascaeta, Plata e Carrascal e o Pedro, que está lesionado. Lembrando que a diretoria do Flamengo decidiu os 2 brasileiros, pela idade avançada, etc., voltam, vão normal, senta, papá. E o clube vai disponibilizar para que os estrangeiros retornem rapidamente e aí vai ser análise individual. Fla-Flu, né? Isso para depois da terça-feira. Então aí decide. Você jogou 90? Ih, amigão, você mesmo no voo fretado, 90, esquece. Você jogou 30? Puta, acho que dá para você ir pro jogo. Então, os estrangeiros vão voltar de avião fretado. Os 2 brasileiros, pela idade avançada, deixa voltar tranquilo e tal, e ver depois do Fla-Flu se eles têm condição ou não. O Alexandre deu entrevista ontem na Seleção Brasileira, né? Ele e o Vitor Roque deram entrevista, e o Alexandre falou, ele foi perguntado para ele, o que você prefere? Ele falou, eu prefiro sair de um jogo, na seleção no caso, descansar, dormir e depois pegar um voo e ir embora. A seleção, né, a assessoria de comunicação fez uma coisa que os dirigentes dos 2 clubes nunca pensam. Colocou um jogador do Palmeiras e um jogador do Flamengo para falar com a imprensa. Então, não foi uma coisa casual. Claro que não. Até porque para causar algum interesse, né, das pessoas falarem. Bom, também. Mas é claro. Também. Aliás, só sendo justo, a entrevista do menino do Bahia, o Juba, foi muito legal, né? Foi. A forma como ele... Aliás, escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, viu, Márcio? Rapaz. Fala sobre isso que, né, é um lado meio que a gente não olha. Não pode liberar, tem que jogar, que se dane a seleção. Os caras são loucos. Para eles representa muito. E as palavras deles são muito legais, né? Quanto ele se emocionou quando guardar pegou o camisa, material. Pegar autógrafo. Material, falou assim, tô aqui, tô jogando aqui. Mas, parênteses. Mas, é isso que o Arnaldo falou, né? Cada um vai ter seu jeito de trazer os jogadores aí, mas a minha pergunta é a seguinte. A gente já mostrou essa tela que vocês estão vendo aí com os desfalques do Flamengo e o desfalque do Palmeiras algumas vezes. Esse aqui vai ser mais prejudicado, esse aqui vai ser menos prejudicado. Eu vou mudar a pergunta, Massa, Vessa e Arnaldo. Contando com o elenco que cada um tem, quem tem mais armas para que esses desfalques sejam menos pesado? O Flamengo, porque o jogo contra o Sport é favas contadas, cara. Se o Palmeiras tivesse o Paulinho apto e o Evangelista, eu diria que é pau a pau. Certo? Se na Vila sábado jogassem Paulinho e Evangelista, estivesse à disposição, eu diria que era pau a pau. Mesmo sendo contra o Santos, tal, clássico, na Vila desesperada. Agora, do jeito que está, cara, alguém acha... Pega um sujeito, ele acorda agora, acordou, vai jogar Sport e Flamengo, não é nem na ilha, né? Com um protesto em cima do presidente, é uma coisa absurda. O Flamengo vai perder ponto, ele podia jogar com sub-20, que uma hora ele ia fazer um gol no Sport, gente. Então, por isso eu tenho uma opinião impopular que Massa vai nascer cabelo nele. O empate para o Palmeiras na Vila Belmiro é bom resultado. Não, isso é outra discussão. É bom resultado. Entendeu? Desde que o Flamengo não É difícil ter essa frieza agora? É difícil, mas fazer um ponto na Vila não é ruim. O Flamengo vai ganhar o Sport? Vai, também acho que vai. Não, é péssimo. Mas tem que ter essa frieza, porque depois não é Palmeiras e Vitória? Isso. Não. E não tem Fla-Flu? Só que para ter essa frieza é difícil, mas não é ruim o empate Mas Palmeiras você está esquecendo um detalhe. diante de um Santos desesperado, jogando tudo, estádio cheio, treino aberto para a torcida na véspera, e com esse monte de problema. Não é mau resultado. É que o torcedor não vai entender isso jamais, mas não é mau resultado. Não, eu entendo o seu ponto de vista, só que você está esquecendo de um detalhe que é fundamental. O Flamengo vencendo, a vantagem de uma vitória do Palmeiras vai embora. E aí o Palmeiras teria que passar o Flamengo. Um ponto a mais. É que eu tô contando com a vitória do Palmeiras contra o Vitória. Então, e esse Fluminense que não toma gol de ninguém. Então, mas o Fluminense segura todo mundo. Mas o Fluminense é o próximo adversário do Palmeiras. Entendeu? Depois. Mas estou falando do próximo rodada. Ok. Que o Palmeiras retome de novo a liderança. Então, ok, mas... Com menos uma rodada. O empate, óbvio, melhor empatar do que perder, né?
mas para mim é ruim. Eu acho, bom, daqui a pouco a gente dá nossas fichas, eu acho que vai ganhar, mas isso é outra questão. Mas eu quero falar sobre a questão do elenco. Então. Que ninguém respondeu. Ficaram aqui Eu enrolando e respondi. ninguém respondeu. O Márcio falou, se tivesse o Lucas Evangelista e o Paulinho... Ah, tá, é verdade. O Versa que não respondeu. Ó, vamos lá, eu vou mais do que responder, eu vou passar quais são os jogadores que estão sobrando pro Flamengo, tá? Rossi e Matheus Cunha, Léo Pereira, João Vitor e Cleiton, 2 meninos e o Léo. O Royal e Ayrton Lucas para as laterais. Pulgar, De La Cruz, Everton Araújo e Saul. Samuel Lino, entre aspas, o Bruno Henrique, daqui a pouco a gente vai saber. Michael, Wallace Ian, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Um provável Flamengo para esse final de semana com esses problemas. Rossi, Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, ou seja, um menino e os outros que revezam tranquilamente como titular, inclusive. Pulgar, De La Cruz ou Saul, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique ou Wallace Ian e Juninho. Aí depende também do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique for liberado, que é a decisão do relator, por exemplo, cara, nós estamos falando de quase que só de moleque com improvisação, que é o João Vitor, o menino na zaga. Os outros 10, Rossi, Royal, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Cebolinha, Luiz Araújo, Samuel Lino. O Palmeiras não tem nenhum menino no time, na sua escalação. Né? O que eu acho é que, nessa circunstância, os dois têm um baita elenco, né, para poder escalar times com menos 9, menos não sei quanto. Mas eu acho que o Palmeiras tem escassez na frente e o Flamengo tem escassez atrás, nessa data FIFA. Né? Então, o menino na zaga e só o Bruno Rodrigues na frente no Palmeiras. Então, E aí, a comparação de elencos, eu acho que ela é muito similar hoje. E até o número de contundidos hoje se assemelha nessa altura da temporada. O Flamengo tem 4 baixas, o Palmeiras tem 3, né, no departamento médico. Everton, Evangelista e o Paulinho. O Flamengo tem o Alan, o Jorginho. Pedro, o Jorginho, tem um quarto, que são 4 contra 3. O zagueiro. O Léo Ortiz, perfeito. E aí, o que desequilibra é o adversário, mas eu vou pegar uma outra situação. O Palmeiras também foi mais atingido na última data FIFA. O Palmeiras jogou na última data FIFA e no pós-data FIFA e teve jogadores convocados. O Flamengo, na última data FIFA, ele não teve nenhum jogador convocado. Acho até que o Flamengo hoje está empatado em pontos com o Palmeiras, muito por conta da data FIFA passada ter ignorado o Flamengo. Ele se preparou bem, recuperou jogadores, treinou e emendou. Botafogo, 3 pontos. Palmeiras, 3 pontos. Racing, 3 pontos. Foi o pós-data FIFA do Flamengo. Então, o Palmeiras vem sendo mais atingido pelas convocações, isso é fato. Né? O barulho foi menor porque foi o Juventude, lembra? Por isso que o barulho foi menor, exatamente. Ganhou tranquilo em casa, Perfeito, mas teve que ganhou jogar. Fora. Foi fora o jogo. Não, o do o da data FIFA foi do Allianz. Da data FIFA. Tá. E dessa vez, a comparação é Santos e Sport. esquecendo do Andrés e do Alan, né? Que estão suspensos. Né? Então. Assim. Se tivesse isso contra o Santos. Do Pereira. Aliás. Horrível, eu ridículo. acho, Precisava, né? Se tivesse os dois em campo... E a questão da suspensão do Alan vai dar o debate nosso da STJD daqui a pouco. Eu acho a suspensão do Alan nessa semana bizarra. Acho uma coisa... E assim como... Aí nós vamos discutir o Bruno Henrique, o Vitor Roque e tal. Bizarro o jogador ser suspenso nessa situação, nessa semana. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa preparação para esse confronto que agora é o mais importante para dar essa sequência no Campeonato Brasileiro. Um clássico, jogo difícil e muitos desfalques. Isso aí a gente já vem falando aqui no canal. Então, essa informação do Flaco estar de volta, pelo menos para jogar o segundo tempo, já vai estar no banco, é excepcional, rapaziada. Muito boa essa informação, tanto aí no Globo Esporte fala sobre esse plano do Palmeiras e o Massini confirma essa situação, que a Leila sim vai mandar buscar lá o Flaco. O jogo da Argentina vai acabar acho que por volta de 1 da tarde. E aí vai ter esse trabalho, o avião do Palmeiras já vai estar lá, né? O avião da Leila já vai estar lá aguardando ele.
e já vai voltar fazendo já um processo de recuperação com uma parte de fisioterapia do Palmeiras que vai junto lá fazer essa busca, né, operação de busca do Flaco Lopes. Então, a gente já conta com ele para o jogo contra o Santos. A gente sabe que ele é muito forte, tem um físico muito bom. Só que depende de quanto tempo ele jogar pela seleção argentina para saber se ele só vai entrar no segundo tempo, se talvez ele não for titular, não jogar pela seleção. Pode ser que ele volte e seja titular. Então é uma possibilidade muito grande que traz o Flaco de volta em ajudar demais o Palmeiras. Acho que é de suma importância o retorno dele para esse confronto, que vai ser um jogo difícil, né? Por ser fora de casa, ser na Vila, e muitos desfalques do Palmeiras e o Santos muito pressionado pela zona da degola, né? Então a gente viu aí essa informação que o Flaco sim chega para jogar, graças a Deus. Você viu aí também o Denilson, né, cara, cravando que o Palmeiras, mesmo desfalcado do jeito que está, tem condições de vencer. Eu também acredito na vitória, ainda mais agora com o Flaco presente. Acredito muito nessa vitória do nosso Verdão. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até agora, até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente traz aqui um vídeo com informação, com tudo sobre o que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, no nosso Verdão. Se você puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder agora, para fechar, já tô pedindo demais, né, rapaziada? Hypar o vídeo ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias, informação, tudo para fazer um corte e trazer as informações do nosso Verdão para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.